Bom, vamos mergulhar direto nisso. Imagina só um problema universal. A necessidade da gente conseguir crédito esbarrando exatamente na falta de confiança do mercado. Muitas vezes as dívidas que uma pessoa tem podem acabar passando o valor de tudo que ela possui, e isso é um risco enorme para quem empresta. Então, como a gente resolve isso de um jeito seguro? É exatamente aqui que o Código Civil Brasileiro entra com uma solução definitiva: as garantias reais. Nessa nossa análise de hoje, a gente vai explorar como essas engrenagens jurídicas funcionam para proteger todo mundo nessa história. E para essa nossa descomplicação de hoje, a gente vai seguir um roteirinho básico. Número 1. O que são garantias reais? Número 2. Penhor, hipoteca e anticrese. 3. Os 4 efeitos poderosos. 4. Regras e requisitos formais. 5. A famosa cláusula comissória proibida. E, para fechar, 6. Vencimento antecipado e saldos. O roteiro está traçado, então bora acompanhar a jornada cronológica de uma dívida garantida. Entrando já na seção 1. O que são garantias reais? A lógica inicial aqui é bem simples. Quando os bens gerais de quem está pedindo dinheiro não são suficientes para passar segurança, o credor naturalmente vai bater o pé e exigir uma garantia especial, bem mais forte. E para entender o peso dessa garantia, é só a gente fazer uma comparação rápida. De um lado, a gente tem a garantia fidejussória, ou pessoal, tipo aquele clássico fiador. Qual é o grande problema aí? É que ela é uma garantia relativa. Afinal, e se o fiador também quebrar e ficar insolvente bem no dia de pagar a conta? É muito risco. Do outro lado, a gente tem a garantia real. E olha, ela é absurdamente mais eficaz, simplesmente porque ela amarra um bem físico e específico direto no pagamento da dívida. É o patrimônio, e não só uma promessa pessoal, virando a rede de segurança de verdade. Isso nos leva à seção 2, penhor, hipoteca e anticrese. Vamos dar uma olhada de perto nessas 3 principais ferramentas que a lei dá para a gente amarrar uma dívida a uma propriedade. Agora, o que é muito interessante de notar aqui é como a lei separa essas modalidades baseada na natureza do bem. Olha só, o penhor recai sobre bens móveis. Já a hipoteca vai para bens imóveis. Nos 2 casos, se rolar um calote, o bem vai direto para leilão. Mas a gente também tem a anticrese. Na anticrese, a jogada muda de figura. O bem garantido vai parar nas mãos do credor e ele vai reter as rendas que esse bem produz até que a dívida seja totalmente quitada. São mecanismos precisos e sob medida para cada realidade econômica. Indo para a seção 3, os 4 efeitos poderosos. E sim, eles dão superpoderes para o credor. Afinal, uma garantia real não é só um contratinho de gaveta. A lei dá direitos incrivelmente fortes sobre aquele bem que foi separado. O primeiro superpoder é a preferência. Pensa nisso como um verdadeiro passe VIP financeiro. O dinheiro que vier do leilão desse bem vai primeiro para esse credor que tem a garantia. Os outros credores normais ficam só com as sobras, isso se sobrar. Isso tudo vem daquele princípio milenar, né? Primeiro no tempo, melhor no direito. Quem registrou a garantia antes tem a preferência absoluta no dinheiro. O segundo efeito é o direito de sequela. Gente, isso funciona literalmente como um rastreador GPS embutido no bem. É o poder de perseguir a coisa garantida onde quer e com quem quer que ela esteja. Então, por exemplo, se uma pessoa comprar uma casa hipotecada sem prestar atenção, ela leva junto o risco de ver essa casa ir a leilão para pagar a dívida lá de trás. A garantia gruda na propriedade e não no ex-dono. Em terceiro, a gente tem a excursão. Esse é o momento de puxar o gatilho juridicamente falando. É o direito legal de forçar a venda desse bem num leilão judicial. Claro que, para isso acontecer, a dívida já tem que estar vencida. Depois disso, o credor pode forçar a venda pública para finalmente receber o que é dele. E, por fim, a indivisibilidade. A lógica é super direta. Pagar metade da dívida não libera metade da casa. Não tem essa de proporção. O bem inteiro fica amarrado até o pagamento do último centavo. Até em caso de herança. Se um herdeiro quiser liberar a parte dele da propriedade, não adianta pagar só a fraçãozinha dele da dívida. Vai ter que pagar o bolo todo para conseguir liberar. Tudo ou nada. Seção 4. Regras e requisitos formais. Porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades e a lei tem um checklist mega rigoroso antes que essa garantia passe a valer de verdade. Então, o ponto crucial aqui é: você só pode dar em garantia aquilo que você tem o direito legal de vender. Nos requisitos subjetivos, a pessoa precisa ter capacidade especial para alienar. Quem é casado precisa do ok do marido ou da esposa. Tem menores envolvidos? Vai precisar de autorização do juiz. Objetivamente, o bem tem que estar disponível no mercado. E num condomínio, para dar o imóvel todo em garantia,
precisa do consentimento de absolutamente todos os donos, sem exceção. E além de tudo isso, temos as etapas formais absolutas: a especialização e a publicidade. Primeiro, o contrato tem que detalhar tudo: o bem, o valor da dívida, prazo, juros, a coisa toda. Depois vem a publicidade, que é registrar isso tudo no cartório, seja o de imóveis ou de títulos e documentos. E olha, o registro é exatamente o que faz a mágica acontecer. É ele que torna essa garantia válida contra o mundo inteiro, o que a gente chama de efeito erga omnes. Vamos para a seção 5, a cláusula comissória proibida. Aqui a gente vai ver o limite do poder do credor quando as coisas dão completamente errado e a conta não é paga. Essa situação levanta uma dúvida fascinante e muito comum. Pensa bem, se a dívida não for paga no prazo, será que o credor pode simplesmente pegar a casa, o carro ou o bem que foi garantido e ficar para ele de forma automática? A resposta da lei é um gigantesco e sonoro não. O artigo 1428 do Código Civil é super claro. É totalmente nula qualquer cláusula que autorize o credor a ficar com o bem. É a proibição da cláusula comissória. O objetivo disso? Evitar abusos e evitar a usura. O credor é obrigado a executar o bem na justiça e vender no leilão. Ele pega o dinheiro da venda para cobrir a dívida e, se sobrar algum troco, esse excedente obrigatoriamente tem que voltar para o devedor. E chegamos na seção 6, vencimento antecipado e saldos. Vamos ver como a jornada dessa dívida termina, seja cobrando antes da hora ou logo depois que o martelo do juiz bate na mesa do leilão. Para dar uma segurança extra para o sistema, a lei até antecipa o vencimento das dívidas em alguns cenários de risco extremo, sabia? E isso acontece independentemente do que está escrito no contrato original. É tipo uma rede de proteção automática para evitar que o credor fique só assistindo a garantia perder valor ou ser destruída enquanto o prazo final não chega. Isso ilustra brilhantemente a matemática final de um leilão. Se o leilão der dinheiro suficiente para pagar a dívida inteira, show! A obrigação acaba e qualquer sobra volta para o devedor. Mas, e se o dinheiro não der? Bom, nesse caso, a garantia real morre ali, afinal o bem já foi arrematado. Só que a dívida pessoal continua viva. O saldo devedor continua valendo e o credor agora vira um credor comum, sem preferência, indo para a fila tentar buscar outros bens gerais para receber essa diferença. E para fechar essa nossa análise, fica aqui uma provocação. A gente viu que as garantias reais entregam uma segurança colossal, que é o grande pilar do crédito hoje em dia. Mas, com a economia e a tecnologia mudando num ritmo tão maluco, como será que as inovações jurídicas do futuro vão conseguir continuar equilibrando esse poder imenso dos credores com a proteção que quem busca crédito precisa ter sobre o seu patrimônio? É o tipo de desafio que vai continuar moldando a nossa sociedade. Muito bom mergulhar em tudo isso, e a gente se vê na próxima descomplicação das regras que organizam o nosso mundo.